Saudamos a todos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus e estamos agradecidos a Deus por nos encontrarmos mais uma vez para juntos estudarmos a Bíblia. Estamos agradecidos a todos vocês, amigos e irmãos, que estudam conosco a Bíblia diariamente aqui no canal Hora Tranquila e também que compartilham com outras pessoas e vocês que recebem compartilhamentos em outras redes sociais. Somos agradecidos a todos vocês, onde quer que se encontram, e também nós agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Queremos mandar aqui um alô especial para Cristiane, que é de Guarulhos, em São Paulo, Ricardo Rodrigues e Nilda são lá de Caaporã, na Paraíba, Maria Júlia de Apodi, no Rio Grande do Norte, Nilza Justiniano, da Itália, Daniel Júnior de Belo Horizonte, Edia Rocha de Vitória, no Espírito Santo, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças pelo dia que estás nos concedendo e também te agradecemos por este momento que teremos agora estudando a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa todos os nossos irmãos e amigos onde quer que se encontram, em especial os que nos pedem orações. Tu conheces todos os problemas que eles têm enfrentado, as lutas, as necessidades, e sabemos também, ó Deus, que Tu tens as bênçãos para conceder a cada um segundo a Tua santa vontade. Pedimos, ó Deus, que os atenda e que faça o melhor para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Estamos, durante esta semana, fazendo um estudo muito especial que nos fala a respeito da Bíblia como a nossa fonte autoritativa da nossa teologia, do nosso estudo de Deus. Não existe nenhum outro escrito, não existe nenhum outro meio que supera a Bíblia, que é a palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia, ela é a nossa autoridade superior e também uma autoridade definitiva em todos os assuntos da fé e prática. Por quê? Porque nós cremos que o Espírito Santo foi quem inspirou os escritores bíblicos a escreverem de maneira confiável, de maneira fidedigna, o que Deus desejou comunicar por meio deles. Nós sabemos que Jesus, quando esteve aqui na terra, e também os seus discípulos e os apóstolos trataram as Escrituras com essa compreensão, que foi o Espírito Santo quem inspirou os escritores bíblicos a escreverem. Para Jesus, a palavra de Deus, ela é a verdade. Lá em João, capítulo 17, verso 17, Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E no que diz respeito ao Senhor, se nós não cremos em Moisés, nós também não acreditamos em suas palavras. Foi o que Jesus disse aqui em João, no capítulo 5. Eu vou ler com vocês, João, capítulo 5, nos versos 46 e 47, Jesus disse: porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então Jesus ele foi claro em citar aqui Moisés, que foi o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e Jesus disse: se vocês não creem em Moisés, então vocês também não vão crer em mim. Vocês não vão crer nas minhas palavras. E nós sabemos que Jesus, ele é o Verbo encarnado. Jesus é o Deus que se encarnou para habitar entre nós. E então, em João capítulo 7, no verso 38, João 7, verso 38, Jesus disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, quem crer em mim, como diz as Escrituras,
As escrituras que Jesus cita aqui é o Antigo Testamento. Por quê? Porque quando Jesus aqui esteve, só existia ainda o Antigo Testamento. O Novo Testamento começou a ser escrito depois que Jesus voltou para os céus, por volta do ano 50 da nossa era, foi que os primeiros escritores bíblicos, os homens usados por Deus, escreveram então o Novo Testamento. E como nós já dissemos aqui em nossos estudos dessa série, nós temos ali os 4 primeiros evangelhos que foram escritos por Marcos, Mateus, Lucas, João, e também nós temos cartas de João, como a primeira, segunda e terceira cartas. Nós temos cartas de Pedro, como a primeira e segunda carta de Pedro. Nós temos também o Apocalipse, que foi escrito pelo próprio João. E ainda nós temos a maioria das cartas do Novo Testamento escritas pelo apóstolo Paulo, que foi chamado por Deus também depois que Jesus havia morrido e já voltado para os céus, quando se encontrou no caminho de Damasco, que ele ia para perseguir os cristãos. Deus chama então Paulo para ser o apóstolo dos gentios. E Paulo então escreve praticamente a metade do Novo Testamento em cartas para as igrejas às quais ele fundava. E lemos também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, vamos ler com vocês. Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, e no capítulo 17, verso 11. Atos 17, verso 11, nos diz assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando-os as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Aqui, então, o apóstolo Paulo fala dos bereanos, que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles, depois que o apóstolo Paulo pregava, eles iam nas Escrituras para conferir se realmente era aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo. E como eu disse, eu volto a repetir, naquela época só existia o Antigo Testamento. E então Paulo citava passagens do Antigo Testamento, e os bereanos, então, quando chegavam em casa, iam conferir se realmente era assim. Por isso, irmãos, é muito importante quando nós estamos estudando a Bíblia, quando nós estamos ouvindo alguém comentar sobre a Bíblia, citar passagens bíblicas, é muito importante nós anotarmos aquela passagem bíblica e depois conferir na nossa Bíblia se realmente era aquilo que ele estava dizendo. Porque muitas pessoas, irmãos, estão sendo enganados por pessoas que não dizem a verdade que está na palavra de Deus. Eles modificam aquilo que está escrito para levarem ao povo a mensagem que eles querem levar. E então nós temos que ter muita atenção, muito cuidado em conferir se realmente é aquilo que está dizendo na palavra de Deus. Então os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Ainda em Romanos, no capítulo 10 e no verso 11, Romanos capítulo 10, verso 11, o apóstolo Paulo diz: Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes, e a palavra de Deus, a Bíblia, está acima de qualquer outra coisa que nós queiramos trazer para dentro da igreja. Como nós estamos estudando esta semana, falamos sobre tradição, falamos sobre experiência, sobre a razão, nós falamos também sobre cultura. Então a Bíblia, ela está acima de tudo isso. E nós precisamos então tê-la em nossas mãos, estudá-la e colocar em prática estes estudos que nós fazemos. Então, o apóstolo Paulo, ele diz ainda em Romanos capítulo 15, no verso 4, Tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nós, amigos e irmãos, não podemos ser mais apostólicos em nosso tratamento das Escrituras
do que os próprios apóstolos foram. E também nós não podemos ser mais cristãos do que o próprio Cristo. Então, Jesus, ele é o nosso exemplo. E nós faremos muito bem em seguir os passos de Jesus na maneira pela qual ele usou as Escrituras e constantemente se referiu a elas como norma decisiva para a sua fé. Como nós já dissemos, Jesus ele era um profundo estudioso e conhecedor da palavra de Deus, e ele sempre citava as Escrituras em todas as coisas que ele fazia, nos seus ensinamentos e também na tentação pela qual ele passou lá no deserto. Ele refutou as tentações usando a palavra de Deus. Que possamos então ter também em nossa vida como base da nossa fé a Bíblia Sagrada, que possamos tomar tempo para estudá-la, para memorizar textos da palavra de Deus. Isso é muito importante. E outra coisa, praticar, porque a palavra de Deus nos diz que aquele que ouve, aquele que lê e não pratica, ele é semelhante àquele homem que construiu uma casa sobre a areia. Quando veio os ventos, quando veio a tempestade, aquela casa não suportou e caiu. Assim também seremos nós, na nossa vida espiritual, se nós não tivermos a nossa fé solidificada em Jesus e em sua palavra, a Bíblia Sagrada. Amanhã nós vamos estar novamente juntos, concluindo o estudo desta semana, mas lembrem-se, se tiverem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Tiago capítulo 1, verso 5. Que Deus nos abençoe.